Z4, oi Z4, tudo bem Z4? Tchau, tchau, vá pra lá, vá pra lá. Espero não te ver nossa, espero que ficar anos longe de você, né? Além desse, anos próximos também ficar bem longe de você. Quer ver meu alívio? Se inscreve, dá um like, pode ser? Depois de, não sei, nem sei quantas rodadas eu estava no Z4. Bastante. O Corinthians sai, dá um respiro muito grande, cola na turma que está um pouco mais acima, porque o resultado. Muita gente falava que a rodada tinha sido horrível para o Corinthians. Teria sido horrível se o Corinthians não tivesse vencido hoje. Como venceu, acabou ajudando alguns resultados. Por exemplo, o Fluminense e Vitória. O Corinthians agora está empatado com o Vitória com o mesmo número de pontos, tendo ainda o confronto direto, está a 1 ponto do Fluminense. Se o Fluminense tivesse ganho, o Corinthians teria passado a Vitória, mas o Fluminense estaria 4 pontos na nossa frente. E se o Corinthians tropeçasse até mais, de repente. O Criciúma empatou com o São Paulo, está 2 pontos do Corinthians. O Grêmio segue 3 pontos do Corinthians. Então, pelo fato de ter vencido, a rodada acabou sendo boa. Você entendeu? O Corinthians está em 15º agora, fora da zona de rebaixamento. Mesmo que o Atlético ganhe um jogo que ele tenha mais, o Atlético Paranaense, o Corinthians não entra na zona de rebaixamento, que cairia aí para 16º. E Juventude e Bragantino estão muito mal. São times assim que têm grandes possibilidades de queda. Além do próprio Atlético Paranaense, que teve aquela vitória estranha no sábado. Né? O Juventude levou 10 gols em 2 jogos. O Bragantino ganhou um jogo nesse segundo turno inteiro. Tanto que os dois mandaram o treinador embora. Então são clubes aí que, enquanto o Corinthians está na subida, nos últimos 9 pontos o Corinthians fez 7. E era para ter sido 9, né? Fala lá, mas foi 7, beleza? Eles estão despencando. Então isso é muito importante. Então eu acho que o pesadelo do rebaixamento já está começando a gente já está começando a respirar. Eu acho que matematicamente ainda não, mas animicamente o Corinthians já respira aliviado. Você entendeu? O Corinthians já respira aliviado na forma anímica. Eu poderia dizer que o Corinthians ele escapa do rebaixamento animicamente, ainda não matematicamente, mas por isso tem que jogar bola. O Corinthians entrou em campo hoje com uma alteração diferente. Eu gostei do time que entrou e de novo o Ramon fez caca nas substituições. Mas beleza. Mas o Corinthians entrou com jogadores que eu gostei. Eu gostei de ter deixado o André Ramalho e o Garro, por exemplo, no banco, porque são jogadores que estão pendurados. Se o Corinthians perde esses dois pro derby, era um problema gigantesco. Entendeu? Eu fiquei o jogo, além de preocupação com o jogo, ficar rezando o jogo inteiro pro Memphis não tomar cartão, pro Mateuzinho não tomar cartão, porque jogar o derby com o Fagner, vocês já sabem o que pode acontecer. E aí, como o André Ramalho e o Garro ficaram no banco, foi uma preocupação a menos, aí só quando eles entraram no final do jogo. Mas também não correram risco. O único que levou foi o Coronado, que é reserva. Então não vai ser a peça que vai desequilibrar, não vai matar o esquema que o Corinthians vai montar pro derby. Muito legal ver, por exemplo, o Alex Santana voltando a ser titular e jogando bem, tá? O Thales Magno fazendo muito bem a função do Yuri Alberto. Decidiu o jogo pra gente hoje. Pra mim foi o melhor jogador em campo. E o Corinthians fez uma partida burocrática. Fez o que precisava, ganhar. O Corinthians precisava ganhar. O Corinthians não precisava jogar bem. O Corinthians precisava ganhar o jogo. Fazer 3 pontos, não importasse como. Você entendeu? Então o Corinthians foi a campo com o Hugo, o Mateuzinho. Aí o André foi pro banco e entrou Kaká e Félix Torres. Félix Torres até que fez uma partida segura, sem problema nenhum também hoje, tá? Não tem nada pra falar. Ele tomou uma caneta só, que ele pediu desculpas e tal, mas não comprometeu. O Kaká até que saiu, aí esse é uma preocupação, talvez pro derby, porque ele sai de maca, mas ainda tem uma semana pra se recuperar, não sei. E o Bidu na ala esquerda. Aí ele vai com uma trinca de volantes, mas com 2 jogadores com saída, sabe? Então ele coloca o Ranieri
ali para ser só o marcador, e o Ranieri, depois de muito tempo, volta a fazer um bom jogo. O Ranieri foi muito bem na partida, tá? Diga-se de passagem. Ainda chutou uma bola de fora da área perigosa. Ele ganhou quase todas as disputas. O Ranieri foi bem no jogo. E Bidon e o Alex Santana, aqueles volantes que marcam, mas sabem sair jogando. E o Coronado, como armador, como falei, para diminuir o risco de cartão pro Garro. Eu acho que se o Garro fosse titular hoje, ele teria tomado cartão. Porque ele deu duas. A primeira que ele chega, ele já dá uma no jogador do Cuiabá. Já assustei. Aí tem uma bola que ele vai marcar que ele também vai com o pé por cima. Eu falei, se pega, tchau derby. Então foi inteligente ter deixado o Garro só para os minutos finais. Nesse momento, porque o Garro precisa ser titular e precisa jogar contra o Palmeiras. O Memphis a mesma coisa. E na frente, o Memphis e o Thales Magno, que entrou no lugar do Yuri Alberto e não o Romero. E o Thales Magno acaba sendo o diferencial do Corinthians nesse jogo. Porque o Memphis não faz uma boa partida. Hoje, não sei se pelo calor, pelo desgaste, hoje ele não conseguiu jogar. Ele errou até algumas bolas bobas, tal, mas fez o gol da vitória, né? Então, você ter o craque é para esses momentos. E o Coronado também não foi muito bem, foi muito mal, né? O Coronado foi muito mal. Então, ou seja, o Corinthians do meio para frente só teve ali o Thales que conseguiu fazer alguma coisa. Nos primeiros minutos apagado, o Thales não estava conseguindo jogar muito, não estava conseguindo ser acionado. Quando ele consegue fazer uma tabela que resulta num lance perigoso. Eu acho que ele finaliza uma bola no primeiro tempo, no gol, mas sem perigo. E depois sofre o pênalti. Antes, voltando à fita, tem um pênalti no Breno Bidon. Uma coisa, a arbitragem... O Breno Bidon sofre um pênalti dentro da área. Primeiro ele sofre uma falta fora, ele continua no lance e sofre um pênalti dentro da área. O juiz dá a falta. O Corinthians já estava preparando para cobrar. Aí ele vai no VAR ver se foi dentro ou fora da área. E inacreditavelmente ele vê que não foi pênalti e ainda anula a falta que o Bidon sofreu antes até mesmo do pisão, que ele, segundo ele, não foi pênalti. O Bidon sofre duas faltas na rodada. Então o Corinthians fica sem a falta, sem o pênalti. É só com o Corinthians essas coisas. É uma coisa assim que eu não consigo acreditar, velho. É só com o Corinthians. Aí o Corinthians perde a falta, perde o pênalti e tá tudo certo. E a primeira falta que o Bidon sofreu, inacreditável. Eu tô com medo dessa arbitragem pro derby. O Corinthians tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. O árbitro de hoje, Bruno Arleu de Araújo, ele errou nesse lance, mas ele fez uma boa arbitragem. Tá? Tanto que ele não amarelou, o medo dele distribuir amarelo pro time do Corinthians inteiro, tirar todo mundo do derby. Ele foi bem, e de resto ele acertou praticamente tudo. Ele acertou tudo. Mas ele errou nesse lance. E é um lance grave, errou com a ajuda do VAR. Tá? Então, se ele não tivesse errado esse lance, teria sido nota 10 a arbitragem dele. Tá? Mas fora esse lance, ele não deu cartão bobo, soube controlar o jogo, entendeu? Você vê que pouco tumulto teve na partida, uma boa arbitragem, Bruno Arleu de Araújo. E aí, no final do primeiro tempo, uma bela bola enfiada pro Thales. Eu vou aqui agora me abster de ver quem foi que deu essa enfiada de bola pro Thales, eu não peguei, esqueci. Ele dribla o zagueiro do Cuiabá, o Marlon. Aquele Marlon, nosso Marlon. E o Marlon toca o pé dele, pênalti claríssimo, né? Sem discussão, né? Havia até uma discussão para ver se o Thales estaria impedido, não estava, condição legal, pênalti tranquilo. Memphis vai lá, bate com calma, tranquilidade, indefensável, 1-0, o Corinthians vai para o intervalo ganhando o jogo, tudo que a gente queria. Maravilha, 100%. Segundo tempo. Aí, nesse meio tempo, o Cuiabá não consegue criar. O Corinthians fechou uma linha ali, o Cuiabá só conseguia chutar de longe. Aí o Hugo conseguiu, algumas bolas foram no gol, o Hugo pegou sem problemas. Mas, tipo, dentro da área o Cuiabá praticamente não chegou, né? Teve o lance do Pita, que aí foi dado impedimento. Aí, se é gol, eu não sei se vai pro VAR. Aí vai pro VAR e a gente não ia saber,
né? Que você olhando assim de relance não dá para saber se ele estava impedido ou não, mas foi marcado o impedimento, que aí o Hugo faz uma baita defesa. E aí não precisa ir pro VAR porque não sai o gol. Mas fora isso, o Cuiabá não assusta, praticamente. Falei, chutes de fora da área sem muito perigo, o Hugo encaixando praticamente todas. Acho que o Corinthians deu um escanteio pro Cuiabá no primeiro tempo só. Ou seja, nem chutes para o goleiro espanhol para escanteio o Cuiabá estava fazendo. Então o Cuiabá estava nulo ofensivamente. O Corinthians estava com dificuldade de criar, mas tinha feito gol. O gol saiu. Então, e aquele medo do recuo, do time recuar, do time, sabe? Jogo contra o Racing, jogo contra o Inter, o próprio jogo contra o Atlético Paranaense, ganhando 2-0, tudo aquilo vem pra mente. O que vem na nossa cabeça? Porque o segundo tempo a gente vai sofrer. E no segundo tempo a gente sofreu mais do que os jogadores, porque a gente estava mais com medo do que poderia acontecer do que o que realmente aconteceu. O Cuiabá, de novo, não tinha muito repertório ofensivo, era aquele chute de meia distância, sem muito perigo, e chuveirinho, eles começaram a cruzar bolas na área, também sem muito perigo. Teve uma que, se ela é desviada ali, poderia ter entrado, mas o Hugo fechou bem ali. Não posso nem dizer que foi, nossa, que chance. As melhores chances do segundo tempo foram do Corinthians. Thales Magno cabeceou uma bola sozinho, ele o gol, e o Walter pega. Ele cabeceia para baixo, era gol. E o Thales Magno também, numa bola que sobrou, acaba chutando uma bola na trave. Então são as duas melhores chances do segundo tempo são do Corinthians também. E de novo, com esse fechado ali, o Cuiabá não consegue criar. Então é chuveirinho, que também o Cuiabá não. O Pita, né, que é um bom jogador, hoje fez uma partida muito ruim, né? Ele começou até bem o jogo, depois caiu muito de produção. O time do Cuiabá, por isso que eu vi ser lanterna, né? É um time que não consegue criar. É um time quase nulo ofensivamente. Mas a gente aquele morrendo de medo. A gente morrendo de medo, cara, tremendo de medo, né? Tem jeito. Corinthians é aquele leão que tomou a facada e tá morrendo de medo. Então, aí o Corinthians consegue controlar o jogo e tal. Até os 25 do segundo tempo o jogo praticamente inexiste. Isso era ótimo pra gente, estavam ganhando de 1-0. Já disse, não queria o futebol exuberante, queria nada disso, eu queria os 3 pontos. Custasse o que custasse, eu queria os 3 pontos. Então, até os 25 do segundo tempo, o Corinthians fez esses minutos desaparecerem do jogo. Praticamente não houve nada. Aí depois, obviamente, o Cuiabá vai se lançar um pouco mais e aí o Ramon começa as mexidas. Ele faz exatamente a mesma mexida do jogo contra o Racing. Ele foi criticado, a torcida pegou no pé, ele tira o Martínez contra o Racing e coloca o Romero. E deixa meio que a marcação desguarnecida. Dessa vez ele coloca o Charles em campo, tira o Bidon, e aí ele tira o Ranieri e põe o Romero. Você entendeu? Aí, obviamente, ele vai deixar o time também mais desguarnecido. E o Romero não consegue pegar a bola e puxar o contra-ataque. O Romero joga como assistente de lateral. O Romero entra bem no jogo, mas defensivamente. Ofensivamente ele não consegue fazer nada. A não ser dar uma caneta no jogador do Cuiabá, mas ele estava impedido. No final do jogo, lá dentro que ele entrando dentro da área, o jogador tirou. Mas defensivamente o Romero ajuda bastante. Mas, pô, o Ranieri ia ajudar mais, né? Então eu não entendi de novo o Ramon. E o Memphis também, não sei se foi legal esticar ele 90 minutos. Porque hoje claramente ele sentiu calor, sentiu já um certo desgaste. O Otávio jogou na quinta-feira, ele jogou os 90 minutos quinta-feira. Então a bola chegava nele, ele não conseguia girar mais com aquela velocidade. Ele se livrava rápido da bola. Mesmo assim, numa das dominadas, ele tira o Marlon. Tira o Marlon para trás, toma a falta, o Marlon leva o amarelo. Se tivesse levado no pênalti, teria sido expulso, né? Talvez o no pênalti era para ele ter levado também, ele não levou. Mas... E o jogo vai se amarrando. E o Corinthians consegue uma vitória fundamental, excepcional, uma vitória, assim como no ano passado também, que a gente estava com a corda na mão e a gente vai lá para Cuiabá, desespero, a gente consegue ganhar o jogo de 1-0. Mesma coisa.
Então, obrigado, Cuiabá, de novo. Presidente do Cuiabá, valeu, tá? Abraço pra vocês, boa Série B pra vocês. Paga o Walter, tá? Paga os esquemas aí antes de ficar querendo falar de golpe, dessas coisas e tal. E o Corinthians volta para casa com 3 pontos muito importantes. Muito, mas muito importantes. Tira a gente da zona de rebaixamento. Deixa a gente próximo do bolo de cima. É importante o bolo de cima, eu vou falar por quê. E a gente vai pro derby com a obrigação do Palmeiras de vencer o jogo. Entendeu? O Corinthians está fora da zona de rebaixamento. Quer dizer, vai depender dos resultados do final de semana, porque o Corinthians joga na segunda. O Corinthians pode entrar na segunda-feira já fora da zona de rebaixamento. Não correndo risco de entrar. E o Palmeiras tendo a obrigação de ganhar para continuar vivo no campeonato. E isso pode ser muito bom para o Corinthians. Porque o Corinthians pode jogar no erro do Palmeiras, você entendeu? Isso pode ser muito bom, mas é clássico, não tem nada, não dá para prever nada, né? Mas o Corinthians vai com uma certa moral. São 5 jogos sem derrota, joga contra o Racing. Se ficar o 6º jogo sem derrota, garante pelo menos os pênaltis para poder ir para a final da Sul-Americana. E o Corinthians, pela parte interessante, cola no grupo de cima. Hoje o 8º colocado é o Cruzeiro, ele tem 6 pontos a mais que o Corinthians. E o Corinthians joga contra o Cruzeiro em Itaquera. O Vasco e o Bahia, que são outros clubes que estão ali nessa faixa também tem jogos diretos contra o Corinthians em Itaquera. Então, o Corinthians precisa chegar pelo menos num G9, caso o Corinthians não vença a Sul-Americana, obviamente. Se vencer a Sul-Americana, ele pode chegar do 16º para cima em qualquer colocação no brasileiro. Se o Corinthians chegar no G9, o Corinthians garante uma vaga na Copa do Brasil no ano que vem e consequentemente, também uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. Então, ou seja, a gente não teria aquele calendário murcho de só jogar o Paulista e o Brasileiro, que também seria muito ruim, o prejuízo financeiro seria gigante. Então dá para buscar esse G8 ou G9. Se o time se acertar, continuar assim, tá? Não é nenhum absurdo se você falar em G8 e G9 nesse momento. O Corinthians está num ascendente. Você entendeu? O Corinthians fez 7 dos últimos 9 pontos. Se a gente estender para os últimos 15, o Corinthians fez 10. De 15 pontos, o Corinthians fez 10. Se dos próximos 15 a gente fizer 10 também, aí a gente vai para os 45, já não cai. Entendeu? Aí a gente vai ter mais 2 partidas, podendo chegar de repente até 52. Então, é interessante, se olhar nessa matemática, com 52 pontos, pode pegar sim um G9. Pode sim ficar ali no G9, de repente, e ir para a Copa do Brasil. Mas o alívio de sair da zona de rebaixamento, espero não voltar, não só esse ano, espero não voltar durante muito tempo. Pelo amor de Deus, é horrível, é horrível. Eu não tinha essa sensação, o corintiano não tinha essa sensação de estar dentro da zona de rebaixamento, no momento perigoso do campeonato, desde 2007, quando a gente caiu. Quando entrou na zona de rebaixamento depois de 2007, foi começo de campeonato, como foi 2012, 2009, quando depois se recuperou. 2018, o Corinthians não chega a entrar na zona de rebaixamento, apesar de ficar perto no final do campeonato. E 2020, o Corinthians chega a entrar 1 ou 2 rodadas, mas ainda no primeiro turno. Aí o Mancini consegue uma sequência de vitórias, o Corinthians sai da zona de rebaixamento e não volta mais. Então essa sensação a gente não sentia desde 2007. Então eu espero que essa saída seja para ejetar o time para cima e tirar o Corinthians de vez dessa situação. Beleza? Comenta aí o que você achou do jogo. Como eu falei, em atuações individuais o Corinthians não foi bem, mas